Olá, meu nome é Marcos Nascimento e quero compartilhar com você. Uma porção da Palavra de Deus se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. O texto diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este texto traz ensinamentos riquíssimos e é também mencionado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Estes três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos por conterem vários textos similares. Mas o texto no Evangelho de Marcos traz detalhes que nos outros evangelhos não trazem. E isto porque o autor de cada livro quer nos ensinar coisas diferentes. Porque o autor conhece o homem, o autor formou o homem do pó da terra, o autor é Deus. No verso 35, diz que eles iam atravessar o mar da Galileia para outra banda, ou outro lado. Mas o que tinha do outro lado? Após um dia cansativo em que Jesus estava às margens do mar, ensinando verdades relacionadas ao reino, o Senhor Jesus queria levar os discípulos a viverem outra experiência. Que experiência foi essa? Jesus libertou o gadareno. Foi a única coisa que Jesus fez em Gadara. Jesus queria ver aquele homem livre e que seus discípulos vissem sua condição e o que ele, Jesus, pode fazer quando lhe obedecemos e passamos para o outro lado. Vou aqui parafrasear o que Jesus quis dizer. Vocês estavam comigo junto ao mar, junto às multidões, mas eu quero mostrar para vocês que existe um homem do outro lado, que não tem amigos, não tem família, que é o excluído pela sociedade, que todos os rejeitam. Mas eu vim ao mundo também para libertar esse homem das correntes, das cadeias, das amarras de Satanás. O Senhor Jesus também quer nos ensinar mais, porque os discípulos queriam fazer era descansar. O texto diz: naquele dia, sendo já tarde. Hoje também não é diferente, já está tarde, de tanto pecado. Pessoas que praticam as obras da carne, e Jesus está a convocar os seus discípulos. Hoje, passemos para o outro lado, porque eu farei a tempestade na vida de vocês se acalmar, se vocês cumprirem a minha vontade, de libertar do cativeiro aqueles que estão do outro lado. Notem que aquele gadareno clamava por socorro. O texto diz: e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. No texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele estava cego, sem entendimento, mas Jesus via o clamor da alma daquele homem, assim como ele vê o clamor da alma daquele que está jogado nas praças, nos becos, embaixo das pontes, nas calçadas, nos terrenos abandonados. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, buscando a redenção, a libertação do ser humano. O Senhor Jesus conta com seus discípulos para libertar esse povo das cadeias, das prisões, para que o reino do Senhor seja proclamado e vidas venham ao pleno conhecimento e se arrependam dos seus pecados. No livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 4, diz assim: Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Cordas humanas são pessoas que estão ligadas com laços de amor para resgatar aquele que está distante ou no fundo do poço. E Deus tira o jugo, tira aquilo que dominava, aquilo que oprimia,
e lhe dá mantimento, tanto físico como espiritual, para que o homem permaneça firme na sua presença. Como é bom para o ego humano pregar para as multidões à beira da praia, com toda segurança e com tantas testemunhas, ou templos suntuosos onde o Eterno não habita. Ele quer mostrar que o verdadeiro templo é o coração do homem. Jesus e seus discípulos foram aos sepulcros, lugar de mortos, para libertar aquele homem. Se quisermos libertar os que estão atados em cadeias, em amarras, temos que ir lá fora, onde os pecadores estão. Quantas pessoas estão lá fora aguardando a redenção, a quebra das cadeias, das amarras que está preso, mas por si só não conseguem. E às vezes os cristãos estão dentro de um templo de tijolo, no maior conforto, com dispensas cheias. E do outro lado há um clamor de almas sedentas por salvação, sedentas por Jesus. E mesmo que achemos que já está tarde, o pecado está aí. As abominações estão cada vez mais patentes aos nossos olhos. Jesus está nos chamando. Vocês estão de um lado, onde ouve falar de pecado, ouve falar de flagelos humanos devido a tanto afastamento de Deus, ouve falar de drogas, de pessoas completamente separadas do convívio familiar, separadas dos amigos, e vocês estão se conformando com esse século. Quando se ajuntam, é para pular, para dançar, para falar de unção disso, unção daquilo, é para bater palmas ou cumprir rituais da lei, negando o Salvador. O clamor do Espírito é: não vos conformeis com esse século. Jesus está comissionando nessa última hora servos que decidiram passar para o outro lado. Existem pessoas que para a sociedade estão mortas. Não moram em sepulcros, mas são invisíveis aos olhos de muitos. E o texto no verso 36 relata que os discípulos, deixando a multidão, levaram Jesus como estava. Nós também devemos deixar a multidão que querem levar Jesus de qualquer maneira, a seu bel prazer, e levar Jesus como ele estava. Porque ele é o mesmo no passado, é o mesmo no presente e é o mesmo no futuro. Ele é o que a Bíblia diz que ele é. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, diz assim: porque se alguém vos pregarmos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Tem muitas pessoas que levam Jesus não bíblico, que amam o pecador, mas também amam todo tipo de pecado e mazelas do homem. As pessoas cometem as mais diversas atrocidades em nome de um Jesus não bíblico. Tem um Jesus que só habita em templos de tijolo, mas verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas. Tem um Jesus histórico que operou no passado, mas não opera mais hoje, ou seja, um Jesus que foi e não é mais. Tem um Jesus que cura algumas dores de cabeça. Tem um Jesus que pratica a agiotagem e nunca se sacia com ouro e prata, e é apenas para esta vida, que promete riqueza se você der muito dinheiro para ele. Enfim, no comércio da religião, a pessoa adquire o Jesus que mais lhe convém. Mas nós que saímos deste modelo que aí está, não podemos mudar o Jesus para nós, conforme o nosso próprio desejo. Temos que levar Jesus como ele estava, e ele permanece imutável, ele não muda. E as pessoas querem adequar o Senhor Jesus à sua vã maneira de viver. O verdadeiro Jesus já nos abençoou, já levou consigo todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, já nos fez reis e sacerdotes para Deus, já nos batizou com o lavar regenerador do Espírito Santo. Somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Somos mais que vencedores. Fomos comprados por um alto preço através do sacrifício na cruz do Calvário. Já não é necessário fazer obra nenhuma, nem o ritual da lei judaica. Ele cumpriu toda a lei para que vivêssemos pela fé. No verso 37 está escrito: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Nada pode conter uma tempestade de vento em terra firme, muito menos no mar, onde você se segura em qualquer coisa, mas o seu chão vai de um lado para o outro, como se não houvesse apoio. Às vezes enfrentamos tempestade em nossas vidas que ficamos sem chão, sem ter em que nos apoiar, nos segurar. Mas lembre-se, Jesus está no barco. Quantas vezes enfrentamos tempestade em nossas vidas e essas pareciam que iam nos engolir, queríamos afundar, situações que mostravam que o casamento ia acabar,
que a família seria destruída, que aquele filho iria se perder, que a doença, a enfermidade iria nos derrubar. Mas o Senhor Jesus entrou com a providência e o mar se acalmou, o vento cessou e houve grande bonança. O verso 38 diz assim: E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Notem que o Senhor Jesus foi dormir. Assim como na criação de todas as coisas, ele descansou no sétimo dia de toda a obra criada, e todo o universo é sustentado pela força do seu poder. Ele foi para a popa, que é a parte traseira da embarcação, onde também está instalado o leme, que é o governo da embarcação, a direção, e ainda ajeitou uma almofada e foi descansar. Ele fez isso porque os planos dele não podem ser frustrados. Ele está no governo da sua vida, ainda que você pense que ele está dormindo, mas ele já deu ordens a seu respeito. No verso 39, Jesus despertou e atendeu ao clamor dos discípulos, fez o vento cessar e o mar acalmar, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele tem compromisso com aquilo que ele disse, que em Jeremias 33:3 diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Assim também hoje, quando as tempestades vêm sobre nós, clamamos ao Senhor Jesus, ele tem prazer em nos abençoar, em operar grandes livramentos, em fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. No verso 40 está escrito: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Mas como assim? Uma tempestade chega e está quase afundando o barco, e Jesus repreende os discípulos, dizendo que eles são medrosos, porque o significado de tímidos aqui é medo. E ainda não tendes fé? Talvez alguns entendam que o Senhor Jesus estava dizendo: se vocês mudassem o tom da voz e falassem para o vento e o mar, eu repreendo, eu ordeno, eu determino, estes lhe obedeceriam. Não, meus irmãos. Jesus estava dizendo o seguinte: eu já dei uma ordem, eu falei que eu e meus discípulos íamos passar para o outro lado. Portanto, o vento e o mar podem, no máximo, agitar as ondas porque eu permiti, mas não podem impedir de chegarmos ao outro lado. Vamos ler novamente o verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Notem que Jesus já havia dado uma ordem e as palavras do Senhor se cumprem. Ele disse: Pedro, André e demais discípulos, Tomé, Mateus, Tiago, será que vocês não entenderam que eu disse que nós vamos passar para o outro lado? Passemos é a primeira pessoa do plural do imperativo afirmativo do verbo passar. É uma ordem direta do Senhor Jesus. Vocês irão passar comigo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão e minha irmã, hoje também o Senhor Jesus quer te conduzir para o outro lado, para uma vida eterna, uma vida pós-morte física. Não sei qual o mar de tribulação que você está passando, mas eu te digo com toda certeza, o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, já deu ordens a seus anjos a seu respeito. Ele se importa com você, ele diz: eu passarei com você para o outro lado e te darei vida em abundância. Você reinará comigo para sempre. O verso 41 diz assim: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos estavam com Jesus, viram os milagres e curas que ele operou, mas não sabiam que ele é o Senhor da natureza e de toda a terra, dos astros e estrelas e de todo o universo. Ele é Deus. Será que nós também somos incrédulos a ponto de não crermos em certos milagres? Que Jesus só opera na vida dos outros? Que fulano ou ciclano tem um sonho especial? Jesus falou: estes sinais seguirão os que creem. Todos são iguais perante Deus. Irmãos, Jesus quer nos livrar das tempestades dessa vida, mas temos que entender que não estamos neste mundo para enfeite, e sim para sermos o sal da terra, para temperar este mundo tão insosso com o evangelho da salvação, cura e libertação dos cativos. A segunda parte do verso 36 diz o seguinte: havia também outros barquinhos. É a única referência desses barquinhos que vemos nesse texto. Os discípulos estavam com Jesus no barco, e este já se enchia de água, porque as águas cobriam o barco. Quanto maior tribulação passaram aqueles que estavam em barquinhos, e talvez tenham sido tragados pelas ondas.
pois a vida do homem sem Jesus é sem esperança, passageira, sem garantia de futuro. Mas Jesus quer fazer parte da vida daqueles que estão seguindo Jesus de longe, em barquinhos. Ele quer ser o socorro bem presente na hora da tribulação. O convite do Senhor Jesus é: não siga de longe, entre no barco em que Jesus está, para passar pelas tempestades desta vida e herdar a vida eterna. Aceite o convite do Mestre como o Senhor de sua vida, e Ele te conduzirá ao pôr desejado, ao outro lado, que é a vida eterna, e fará em sua vida muito mais que aquilo que pedes ou pensas. Lembre-se, você é único para Deus. Ele te ama e quer cuidar de você. Entregue o controle de sua vida para aquele que conhece o seu levantar e o seu deitar. Conhece os anseios de sua alma. Então entrará no barco e estará a salvo com Jesus. Com essa passagem, o Senhor Jesus nos ensina que a verdadeira igreja não é templo de pedra. Aquele homem foi liberto e passou a anunciar aos seus quão grandes coisas fez o Senhor por ele e como teve misericórdia dele. Aquele homem que era um excluído passou a ser um embaixador de Cristo, um representante exclusivo do reino celestial para os seus entes queridos e para Decápolis, que significa 10 cidades. Gadara, sua cidade de origem, mas mais 9 cidades. A mensagem que acabamos de ver foi um acontecimento real que traz consigo verdades espirituais que aplicamos na nossa vida diária. Temos a promessa de que ninguém passa para o outro lado, para a vida eterna, a não ser por Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Temos que entregar completamente a direção da nossa vida a Jesus e confessarmos que Jesus Cristo é Senhor de nossa vida. Deus quer transformar sua vida. Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário para te dar vitória. Tenha uma vida abundante e de vitória. A paz e até a próxima.